Fala, tripulante Sailingcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é criar um legado da vela brasileira inspirando novos velejadores. Com produção audiovisual o Zion Map e apoio Santec, o protetor solar do velejador, Rádio Vela Show, um abraço para Eloy, Anderson, Paulo, Plínio, que vai estar aqui com a gente esse final de semana, e o ITEC, soluções de TI para a sua empresa. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios, direto da capital da vela, na Ilha Bela, Juninho Jesus, velejador profissional. Seja muito bem-vindo, Juninho. Muito obrigado aí pelo seu tempo e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando aí com vocês. Que bacana. Vamos aproveitar aqui os próximos minutos para a gente falar do que a gente gosta. Vento, mar, vela, barco, esporte. Bora. Né? Legal, legal. Juninho, eu costumo começar esse papo aqui a gente falando um pouquinho do início da história da vela, né, com quem vem conversar com a gente. Quando é que você começou? Onde foi e quem foi a sua maior inspiração? Na realidade eu venho de uma família de velejadores, né? Eu sou natural da Ilha Bela, sou caiçara. E o meu pai veleja e os meus tios velejam, que são irmãos do meu pai. Então, eu fui uma pessoa que eu já nasci no meio, então não tive muita escolha também. Na realidade, eu sempre cresci no meio do meu pai e dos meus tios que viviam competindo já desde que eu era garoto. E, claro, daí eu fui junto, comecei a meu pai me levar para os campeonatos. A princípio eu era criança, só ia para acompanhar mesmo, que meu pai levava junto. Quando eu tinha viagem longa, assim, alguma coisa. E depois eu fui pegando gosto, sempre tive no meio, fui pegando gosto. Depois, claro, o gosto pela competição. E eu acho que foi assim que eu comecei, cara. Eu comecei também a navegar mesmo no Grêmio de Vela de Ilhabela, que era um clube onde antes não tinha escola de vela, né? Não tinha EVI, não tinha esses espaços que hoje em dia tem para atender outras pessoas, o público da Ilhabela, né? Mas na minha época era o Grêmio de Vela, que era um espaço que foi conquistado pelos caiçaras, e ali saiu quase que a nata da vela da Ilhabela, saíram toda dali. Os meus tios, o meu pai, teve bastante velejador, Jereba, Edmar, todo esse pessoal que já navegou bastante, saíram do Grêmio de Vela, e eu também fui uma da última leva, talvez, que saiu dali, do Grêmio. Então é isso, cara, minha família cresceu ali, eu tenho orgulho de ter vindo dali, do mesmo lugar onde eles vieram, tá dando continuidade aí. Que legal, que história bacana. E você lembra mais ou menos que época foi isso, que ano? Cara, eu comecei a velejar quando eu era bem garoto, eu tinha de 6 para 7 anos. Meu pai já me deu um Optimist, e logo que eu nasci meu pai comprou um barco e deixou lá guardado. Nem sabia se ia velejar ainda, mas já estava apostando tudo, então logo que eu nasci eu já tive um barco, então quando eu já comecei a estar mais no mar, a começar a entender um pouco, meu pai já ia velejando junto comigo nesse Optimist, nesse barquinho. Eu tinha 6 para 7 anos de idade e, cara, eu só fui pegando gosto, só fui acompanhando e tentei depois seguir dando continuidade, né, à história da minha família, que a minha família praticamente vive disso, vive do mar, meus tios vivem disso, meu avô é pescador, então eu basicamente falei, pô, chegou uma hora que eu vou dar continuidade a isso aqui, eu gostei. Acho bacana, gosto desse negócio de estar em contato com o mar, então foi basicamente isso. Que legal. E você então começou as primeiras velejadas no Optimist, no OP? Comecei no Optimist. E aí já encarou regata, ou na época não tinha regatas de OP? Não, tinha, eu corri pouco de Optimist, não corri muito. Eu também já cresci um pouco, fiquei grande rápido e... Também na época meu pai não tinha dinheiro para me dar barco, então eu não tinha barco, eu tinha esse barquinho aí que foi o primeiro barco que já era um barco velho de madeira, não tinha grana, então eu velejava com os barcos que meu tio Beto trabalhava de marinheiro para um cara de São Paulo, e os filhos dele tinham 2 barcos. E a gente velejava com esses barcos quando os garotos deles não estavam na ilha ou
o tempo que sobrava para a gente andar nesses barquinhos, porque na época meu pai não tinha grana para comprar o barco, minha família, uma família que era humilde, não tinha grana para ter barco, essas coisas, então aproveitava a oportunidade que tinha para poder navegar nesses barcos melhores, que era do filho do patrão do meu tio. E depois eu comecei a navegar com meu tio também, com meu tio Beto, que foi um cara que me ajudou muito, meu tio Beto e meu tio Paulo Tiná. Foram 2 caras que me ajudaram muito, além do meu pai. Essas 2 pessoas têm um papel importante assim na minha história, porque eles me colocaram, antigamente eles velejavam de Hobbycat, que era na época era um barco tipo forte, tinha muito no Brasil, tinha muito festival de vela, campeonatos importantes, e eu, como não tinha muita escolha, era o que tinha para navegar, então eles já comecei a velejar de proeiro com eles, então eu viajei bastante, aprendi muita coisa, bastante experiência de viagem, de competição, então eu graças a Deus ainda tive o privilégio de poder aprender e acompanhar realmente de perto, estando dentro do barco com esses caras que são bons velejadores aqui da Ilhabela, talvez os caras que começaram de verdade junto com meu pai aí o negócio. E velejei bastante de barco de oceano também, porque meu tio Tiná, o Paulo, ele já velejava de barco de oceano desde novo, então ele também já seguiu me levando para competir nesses barcos de oceano, de equipe. Eu acho que isso ajudou bastante na minha formação. Que história bacana. Teu pai, ele tem uma influência grande, inclusive, na formação de atletas aqui na Ilhabela, né? Eu acho que, além de você, que ele incentivou bastante, e os seus tios, que você acabou de contar essa história, tem uma história forte com a influência da tua família na vela na Ilhabela, né? Não, com certeza o meu pai é um cara importante na vela da Ilhabela. Além de ele, com certeza eu sou o que eu sou hoje por causa do meu pai. Meu pai é ele que sempre esteve do meu lado, foi o cara que me incentivou, que quando eu teve que comprar o barco, que vendeu o carro velho para comprar o barco pro filho. Então é um cara que com certeza tem um papel fundamental no que eu sou hoje. E depois para as outras garotadas que vieram antes aí, também depois de mim, o meu pai foi o cara que ensinou toda essa garotada, porque não tinha escola de vela, então basicamente o Yacht Club abriu as portas em algum momento para atender alguns caiçaras que velejavam, e meu pai dava aula no Yacht Club com os barquinhos que tinham lá, e tinha uns 5, 6 barquinhos. E meu pai que ensinou bastante dessa molecada, então tem muitos atletas bons, Bruninho que é filho de Genésio, que foi um cara atleta pan-americano, Baipi, que foi um garoto que teve bastante destaque, teve, cara, muita gente, Fred, que foi um Fred Cardial, que é um velejador bom da Ilhabela também, que depois virou professor da escola de vela. Então, meu pai tem uma influência grande nesse primeiro passo, assim, sabe? Eu acho que antes da escola de vela foi importante ter essa passagem, e meu pai formou bastante desses garotos lá no Yacht Club, velejando nos barquinhos do clube lá. O que você acha da gente trazer um dia seu pai aqui junto com você pra gente bater um papo? Acho que vai ser bacana. Meu pai tem bastante história, né? Acho que é uma pessoa que pode ainda agregar, tem muita história, tem muita experiência. Acho que tem bastante para falar, assim, para agregar com o programa de vocês. Bom, tem a família toda, né? Aí trazer o Tiná, seu pai. Exato. Né? Seus tios, você junto. Vamos fazer um dia uma mesa redonda aí pra gente fazer um bate-papo geral, né? Será um prazer. Você falou de desafios no começo dessa sua carreira, vamos chamar assim, que a gente pode dizer, mas, no entanto, você persistiu ali diante dos desafios que você foi encontrando, né? Que dica que você pode dar para alguém que está no início assim e que vai encontrar desafios? Cara, a dica que eu dou é que, cara, você tem que ser... Acho que a palavra mesmo é persistente, cara. Acho que se você realmente quiser e se dedicar, tiver persistência e se dedicar de verdade para realmente aquilo que você quer, acho que no final pode demorar, às vezes demora um pouquinho mais para uns, menos para outros, mas as coisas vão se encaixando, vão dar certo. A Ilhabela, ela tem esse troço de que ela dá oportunidade, sabe? Hoje em dia talvez seja mais fácil ainda, porque tem a escola de vela, tem os professores,
tem a estrutura, né? A escola de vela da Ilhabela é excelente, é uma estrutura gigantesca para quem quer velejar de verdade. E claro, às vezes a pessoa não vai ser o Juninho, não vai ser o Robert, cada um tem uma característica assim, sabe? Só que acho que tem espaço para todo mundo. Então, o que eu tenho para falar para eles é, cara, se você realmente quer, se você tá afim, se dedica, sabe, cara? Se dedica. Na realidade, eu, graças a Deus, tive o privilégio de nascer nessa família que é de velejadores, mas em algum momento também eu tive que tomar uma decisão, porque eu acabei o colégio, meu pai não tinha grana para me dar barco, não tinha grana para fazer faculdade, e eu falei, cara, eu vou dar continuidade nesse troço da minha família. Meu pai me abraçou e me deu toda a oportunidade, falou, não, vai lá, faz, fica tranquilo, tá aqui em casa, não vai te faltar nada. Então eu meio que me joguei, era o que tinha para mim fazer. E eu gostava disso, eu gostava desse negócio de representar, não falo a Ilhabela assim porque eu não tinha noção, mas eu gostava desse negócio de representar a minha família, sabe? De dar continuidade no que a minha família fez. Daí eu achava bacana isso. Eu nunca me vi trabalhando dentro de escritório, assim, sabe? Claro que eu queria estudar, porque todo mundo estudava, meus amigos da escola foram fazer faculdade, mas eu falei, cara, acho que não é isso que eu quero depois, sabe? Eu acho mais bonito isso, dar continuidade para minha família, o que eles fazem, esse negócio de estar aqui em contato com a natureza, com a Ilhabela, isso é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Me ajuda. Acho que é uma das coisas que mais eu gosto, assim, é esse negócio de estar aqui na ilha, de poder velejar aqui, de sentir essa energia, sabe? Que legal. Então, quer dizer, quando você para e consegue ver, né, sentir o coração mesmo e seguir aquilo que está dentro, a gente acaba se jogando e dando mais de si mesmo até, né? Porque era algo que você gostava, né? E aí, o que você está dizendo para as pessoas que têm essa vontade, tem que ir atrás do objetivo, do que gosta mesmo, sendo sincero consigo mesmo, né? Porque é isso que você me contou agora, né? Eu acho que sim, cara. Assim, hoje em dia eu vejo muito que as pessoas querem fazer o que o outro faz, sabe? Quero fazer o que o cara faz no Instagram, eu quero fazer o que... Tipo, graças a Deus, na minha época não tinha nada disso daí. Então eu vou fazer o que eu gosto de fazer e o meu pai me apoiou. E, cara, é o que eu queria fazer, eu acho que acertei. Eu gosto demais, é o que eu mais gosto de fazer, isso é navegar, é estar velejando, poder competir, representar a cidade, representar a minha família, acho que isso daí para mim é bacana. E então o que eu posso dizer é, cara, faz o que você tem vontade de fazer. Porque não quer dizer que você estuda, faz faculdade, que é melhor que o cara que é marinheiro, que... Cada um tem que se achar, sabe? Tentar fazer o que você realmente gosta e eu acho que isso vai te trazer felicidade, vai te trazer as coisas que você realmente busca, sabe? Porque você falou aqui que teve um momento de uma virada mesmo, né? Eu ia te perguntar isso. Que momento que você falou assim, poxa, eu vou me dedicar a isso como uma profissão, né? Então, foi quando você parou, pensou... em conversa com seu pai também e tomou uma decisão. Então, eu tive algumas, como assim, flashes de que eu falei, cara, será que é isso? Será que... Eu lembro que Marcelo Massa, que é um cara amigo da minha família, uma grande pessoa, meu amigo particular também, foi um cara que ajudou muito a minha família, assim, porque... era um cara que era empresário, já vinha de uma família de fora da Ilhabela, onde já tinha uma estrutura e esse cara sempre ajudou muito. O meu pai, os meus tios, depois eu. Aí ele conseguiu juntar todo mundo isso daí, que eu acho que foi, se eu não me engano, em 2003, quando ele comprou um barco e voltou. Ele tinha parado de velejar e voltou para a vela. E daí eu lembro direitinho, eu estava na canoa de cerveja ali na semana de vela, eu era garoto. E daí ele me chamou e falou, cara, eu vou comprar um barco, só que eu quero velejar com a família de vocês. E aí meu pai falou, pô, o Marcelo veio falar com a gente, meu tio Tina já tinha fechado com ele. Ele falou, não, eu só volto pra vela se for pra velejar com a família de vocês, cara. Senão eu tô fora, não quero velejar e tal. E ele conseguiu juntar isso. Então foi eu, meu pai, meus tios, meu primo Marcelinho. Ele juntou isso tudo, sabe?
E nesse meio termo, eu lembro que na época tinha um cara que me convidou, não lembro agora o barco, e queria me pagar 10 mil reais para eu correr a semana de vela, sei lá. Eu já estava velejando bem, já tinha uma coisa assim. E eu falei, puta, imagina na época, 10 mil reais para um garoto e tal. Daí eu, caramba, fui falar pro meu pai, não, você não vai ganhar 10 mil reais. Daí eu, pô, por que não, pai? Ele falou, porque, cara, se tu quiser ser profissional nesse barco aí ruim, tu não vai ser nada. É melhor tu ganhar a semana de vela, velejando num barco grande, bom, com profissionais, talvez pegando o Gatorade sem fazer uma função boa, mas ganhar a semana de vela para quem é profissional, porque tu vai ganhar dinheiro lá na frente, quando tu realmente for profissional. E isso acho que foi a grande virada, assim, porque daí Marcelo comprou o barco, eu fui assumir uma posição boa no barco, de destaque dele. Fui aprendendo bastante. Marcelo foi um cara que agregou bastante, trouxe bastante gente boa para velejar desse barco, trouxe profissional, trouxe o André Fonseca, o Bochecha, que correu a volta ao mundo, já tinha uma experiência. Daí essas coisas foram me agregando e eu fui crescendo com isso e comecei a ganhar. Foi onde eu comecei a ganhar, às vezes, diária, de um, de outro, ajuda de custo. E essa acho que foi a grande virada de chave, assim, sabe? Eu falei, cara, é isso que eu quero velejar profissional, eu quero ser bom nisso aqui. Acho que, claro, antes teve algumas coisinhas, mas eu acho que aí foi a grande virada mesmo, porque eu falei, pô, o cara tá dando uma oportunidade fodida aqui de tá podendo correr contra esses caras bons, velejar com caras bons e ainda recebendo. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, cara. Não é os 10 mil reais, mas a galera paga para velejar com esses caras bons aqui, eu tô tendo a oportunidade de navegar de graça, então ia poder sugar isso tudo para mim acho que foi uma coisa muito importante. No início. No início. Como é que foi o resultado? Você lembra o resultado dessa semana de vela? Eu lembro que a gente correu a semana de vela do ano seguinte, a gente ganhou na classe, ganhou o Grand Prix, foi num barco, eu lembro que o nome do barco era Neverland ainda, que ele comprou, e depois ele mudou para Loyal, esse barco. E, cara, foi legal, assim, acho que foi uma virada boa de chave, porque depois eu velejei um tempo nesse barco e depois logo eu comecei a velejar no barco com o da Mitsubishi, que era o barco do Eduardo Souza Ramos, que era um barco que, cara, era tipo assim, meu sonho de criança era velejar nesse barco, cara. Era o barco que eu desenhava no meu caderno de desenho da escola. E eu sempre falava, vou velejar nesse barco, esse barco que eu quero. Eu ia lá pedir o boné pros caras quando eu era garoto no pier. E, cara, na largada de Alcatrazes eu ia correndo no quebra-mar, assim, acompanhando esse barco, que eu achava ele lindo, assim, sabe? E eu falei, cara, um dia eu vou velejar nesse barco. E foi aí que foi a grande virada, eu acho. E aí um dia você tava lá dentro do barco. Um dia eu comecei a velejar com esses caras, eu velejei bastante tempo. Depois inclusive eu velejo até hoje com o Eduardo bastante vezes, eu sou grato a muita coisa que ele já fez por mim. Eduardo é um cara incrível para vela brasileira e eu sou muito grato. Bastante gente me ajudou, mas Marcelo Massa, Eduardo, esses caras têm um papel importante também para mim, aí me ajudaram muito já. Que bacana esse reconhecimento, Juninho, porque na verdade assim, né, eu acho que, eu costumo dizer, né, às vezes passa uma oportunidade na frente da gente, como se fosse um vagão numa estação de trem, e esse vagão vai embora. Cabe a gente entrar nesse vagão ou não. E você foi um cara que aproveitou essas oportunidades, né? Você encarou e viu que isso era importante para você, né? Eu aproveitei a oportunidade. Porque você se dedicou também, quer dizer, não adianta só o vagão parar lá e a gente não entrar. Exato. Tem uma parte importante sua de falar assim, beleza, vou encarar esse desafio aí, vou para cima porque é meu sonho. Exato. Cara, é que eu falei, cara, eu quero fazer. Foi mais assim, paixão mesmo, sabe? Eu falei, eu vou velejar, é o que eu gosto. Eu sentia bem, assim, de estar ali, de estar competindo. Esse negócio de competição, eu gosto disso. De sentir esse friozinho na barriga, é um negócio que me dá uma motivação, sabe? E, claro, cara, é difícil essa virada, sabe? Porque todo mundo hoje é muito acostumado eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que não sei, todo mundo tem, sabe? E cara, esse jogo que meu pai teve, essa visão de falar, cara, vai lá e faz o que tu gosta, me deixou, tipo, sabe, à vontade, assim, não, eu posso ir, eu sei que eu tenho um suporte, isso daí eu acho que é importante, cara. E uma coisa que eu vejo hoje em dia é que, assim,
Os garotos hoje em dia tem muito garoto bom aqui na Ilhabela, sabe? Só que a galera tá acostumada a isso agora. Eu só vou se me pagar, eu só vou se... E, cara, primeiro vai, aprende, sabe? Se desenvolve e depois realmente tu vai ver se vou ganhar. Daí quando você for ganhar, você vai ganhar realmente. Não é que, eu vou lá e fica trocando figurinha. O cara, sabe, me paga um pouquinho, eu finjo que trabalho. Eu acho que assim, vai lá e aprende, cara. Aprende a velejar, se joga. É isso que tu gosta? Vai lá. Depois é automático as coisas acontecer para você, entendeu? Vai acontecer, natural, assim, o processo é natural, só que leva um tempo para acontecer. Que interessante, essa dica aí é muito boa mesmo, né? Porque primeiro a pessoa precisa se fazer, né? Exato. Ninguém entra de diretor numa empresa em São Paulo e... Entendeu? O cara começa lá de baixo. Então tem que estar disposto a percorrer o caminho, sabe? Eu acho que não foi da noite pro dia, mas, cara, depois que tu chega lá é legal. Tu olhar pra trás e falar, puta, foi legal pra caramba isso daqui, valeu a pena, faria tudo de novo, puta, isso aqui é muito bom. Muito bom, olha aí, você que está assistindo aí o nosso podcast com o Juninho, direto da capital da vela, aqui na Ilhabela. Uma dica importante, né? Você que está começando agora, se dedica, constrói a tua história e uma hora o resultado aparece. Deixa eu aproveitar esse intervalo que eu fiz aqui e te dar um presente. Nosso aqui do Selincast, é um kitzinho, Obrigado. Kit velejador, pode abrir aí e ver. Top. É um bonezinho que a gente sempre precisa, legal. né? Aqui uma canequinha Selincast. Top. E Obrigado também, mesmo. imagina, cara, é um prazer nosso. Show. Tem um protetor solar também, que é um dos nossos apoiadores, que é a Santec, que eu te entrego assim que chegar o próximo lote aqui. A gente está Show de sem por bola. enquanto, mas eles estão junto com a gente, comprometidos aí nessa missão com a gente, junto com a turma da vela. Muito obrigado. Bom, então assim, quer dizer, você então é um apaixonado por vela e gosta da adrenalina das regatas, não é isso? Que barco que você corre hoje? Conta pra gente. Então, hoje eu velejo de monotipo de Snipe. É o barco que eu me mantenho ativo assim, né? Treino e velejo mais. Tava velejando de Star, mas as regatas de Star estão batendo muito com o calendário de vela de oceano nos projetos que eu velejo, então tenho velejado muito pouco. Inclusive quero correr o Sul-Americano esse ano, que é no final do ano no Rio de Janeiro. Mas eu corro de J70, corro nos Fênix, corria no Fênix, né? Que agora o barco foi vendido, a gente vai velejar de Soto 40, tá vindo o barco do Chile agora para Semana de Vela. Vou velejar algumas regatas de barco grande lá fora, TP52 e HPE 25. Basicamente o meu que eu tô fazendo esse ano agora, né? Vai variando muito de ano para ano, assim, do que eles querem fazer também, o barco que vai competir, mas agora para 2025 é basicamente isso. Então você tem uma agenda cheia aí durante o ano, pelo que você está me dizendo, né? Eu tenho... De campeonatos. Tenho um calendário cheio, porque corre fora do país, corre no Brasil, então correndo o circuito aqui, lá fora, é um pouco corrido. Com a tua experiência, a gente sabe que um dos momentos mais, vamos dizer assim, tensos de uma regata é a largada, né? A gente sabe disso aí, que é até divertido e cômico, né? O que você poderia falar sobre uma boa largada? Eu sei que tem diversos barcos aí, e talvez você tenha estratégias mais ou menos similares entre essas modalidades de barcos, mas o que tem em comum que você acha que é importante para fazer uma boa largada? Então, eu acho que, assim, como tudo para fazer bem feito, tem um passo a passo, né, das coisas. Eu acho, assim, que para você fazer uma boa largada, vamos lá, numa competição grande, no Mundial de Snipe, por exemplo, vou dar um exemplo. Acho que a primeira coisa você tem que saber, assim, onde você está na linha, né? Reconhecer onde você está na linha, o que você vai fazer no primeiro terço da regata. Qual lado você quer defender, no que você acha que favorece e você quer defender. Então isso é muito importante você entender para ver onde você tem que estar posicionado na linha. Depois o ponto em terra, que é um lugar como os barcos pequenos não tem
um relógio que marca a distância, como o barco grande não pode navegar, você tem que pegar alguma referência visual. Então é muito importante que você tenha esse ponto para que você saia o mais próximo da linha possível nessa linha imaginária que é a linha de largada. Então acho que isso é uma coisa importante para você conseguir fazer uma boa largada, né? Você entender onde você quer navegar, o primeiro terço da regata, onde você acha que vai favorecer e aonde você está na linha para poder defender esse lado que você acha que é o melhor lado, sabe? Então isso é uma coisa muito importante, porque senão você muitos barcos, você não consegue saber onde você está posicionado, porque a linha de largada é muito grande. Então isso é uma coisa bem importante. Existe esse passo a passo, e isso você tem que aprender para você, com o tempo, conseguir executar e fazer uma boa largada. Eu acho que aqui é interessante eu falar um pouquinho, a gente falar para quem está nos assistindo, porque se a pessoa ainda nunca correu uma regata, né, vamos contar mais ou menos como é que funciona isso. Então tem o barco, que é a juria, né, que marca um ponto. Aí tem um outro ponto que normalmente é a boia. Isso, né? É a boia ou, teoricamente, outra juria. Ou outra juria, né? Então tem 2 pontos que entre eles dois cria-se uma linha imaginária. Não é isso? Isso. E que antes do apito ou da largada, do momento certo, ninguém pode ultrapassar essa linha imaginária, né? Isso. E aí vem essa estratégia que você acabou de dizer, de conhecer um pouco a raia naquele momento, porque dependendo de onde o vento está predominando... que tem muitas variáveis, né? Vento, correnteza, onde tem mais gente posicionada, se tem menos gente posicionada, então tudo isso faz a diferença, né? Então, por isso que tem que ter um pouco essa cabeça tranquila no meio daquela loucura para tentar fazer uma boa leitura do que está acontecendo e de onde você tem que sair. Você acha que uma boa largada representa uma probabilidade maior de ganhar a regata? Não, com toda certeza. Principalmente num evento grande, cara, assim, 60% do resultado, assim, para quem já é, tipo, num nível top, né, quando as pessoas estão bem treinadas, se você sai bem e consegue pegar vento limpo antes, cara, é 60%, 70% de chance que você vai bem na regata. A largada é uma coisa fundamental. Então, o ideal é treinar bastante a largada, né? Exato. A repetição ali na largada é muito importante. Principalmente nesses barcos menores, né, onde não tem todos esses instrumentos. O barco grande ainda tem os instrumentos, onde mostra a distância para a linha, né? Porque o cara pega a boia, pega a comissão... Tem o proeiro que vai lá na frente, vem marcando os pontos, mas para quando você vai navegar de barco pequeno mesmo, assim, de monotipo, faz muita diferença. E aí o snipe você vai aqui no relógio. Vai no relógio. Você põe lá, começa a cronometrar. Bússola, geralmente você pega uma referência de ponto em terra. Por isso que muitas vezes a gente sai antes e faz esses testes, né? Testar... Pegar o leyline da boia, depois o cara vem, pega o leyline do meio da linha, o cara vem, pega o leyline da comissão. Tudo isso para eles realmente saber onde ele está. Pô, se plano A não deu certo, vamos pro plano B, o plano B, né, tá mais livre. Então o cara tem que vir com toda essa estratégia na cabeça. Então tem que estar prestando atenção, tem que estar ligado, sabe? O pessoal fala muito de largada olímpica. Qual que é a diferença de uma largada que não é olímpica para uma largada olímpica? É que, basicamente, uma largada olímpica é quando você tem favorecendo muito a boia. Um ponto da raia, por exemplo, a boia está favorecendo muito e você consegue largar lá de vela direita já cruzando todo mundo, que teoricamente você está cruzando uma flotilha que está vindo com um compromisso sobre você, só que você consegue cruzar todo mundo. Antes da galera conseguir te alcançar. Então, isso é uma largada olímpica. Teoricamente você já sai bem na frente da galera. E por que você sabe por que adotaram esse nome de largada olímpica? Porque é olímpica, largada que é como se fosse uma largada dos sonhos, entendeu? Igual o gol que faz do escanteio. Gol de escanteio olímpico, que é um golaço, é bonito, entendeu? Todo mundo fala, uma largada olímpica. Não tem nada a ver com a Olimpíada em si, mas sim pela dificuldade de executar aquela manobra. Exato. É uma coisa também que é muito arriscado. Então,
tem que ter um timing bom, tem que ter uma habilidade boa. E não é toda hora, basicamente num campeonato, cara, é muito difícil acontecer isso. Num campeonato grande é muito difícil acontecer. É porque eu imagino que aí você tem que estar com um vento favorável, as condições têm que estar boas para acontecer muito isso. Boa, muito alinhado para isso acontecer. E o vento vai mudando muito, né? São 5 minutos, quando até dá o tiro de atenção até realmente a largada são 5 minutos. E nesses 5 minutos a linha é grande, sei lá, o campeonato grande a linha tem 300 metros, 400 metros, então o vento varia nesse meio tempo desses 5 minutos. Então se você está bem atento nisso, nessas variações, você pode tirar proveito desse tipo de coisa, entendeu? E aí você acha que é mais fácil, vamos falar fácil não, mas é mais provável fazer isso nos monotipos do que num veloroceano ou tanto faz? Não, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. É que, cara, quando é um campeonato realmente grande, é difícil fazer isso. Porque é difícil que uma pessoa só veja. Quando tem um campeonato grande, tem muitos caras bons navegando. Então, geralmente também eles vão até lá até para bloquear essa pessoa, tentar sair mais próximo da boia, não dão tanto esse espaço. Mas às vezes acontece. Às vezes acontece, porque você fica ali, não percebeu, girou muito em cima da hora, tá melhor posicionado, o cara pum e consegue, sabe? Legal. Uma questão aqui que eu acho interessante a gente falar, eu queria aproveitar aí o teu conhecimento todo, né, experiência profissional, para falar para a gente a diferença entre as velas, né, que são de Dacron e as velas que são da cor preta. Elas são feitas de que material e qual é a diferença básica entre as duas e por que tem barcos que usam essa vela preta com o top square, né? E as velas de Dacron branca, basicamente? Basicamente é performance, né? A vela de Dacron é uma vela com tecido que é mais pesado e cede mais. E as velas que são pretas, que são geralmente as velas de membrana ou carbono, são umas velas que são mais leves e mais rígidas. Então elas seguram por mais tempo o formato da vela, né? Como fosse uma asa de avião, sabe? Quanto mais você tem forma, melhor performance para frente. Se começa a ceder muito, é a mesma coisa que colocar uma camiseta ali, começa a pegar sol, vento, não sei o que, fica batendo, ela vai deformando. Então se você consegue ter essa forma da vela por mais tempo, mais performance. Entendi. Então, quer dizer, tem algumas categorias, né, que são mais competitivas que eu vejo, né? Por exemplo, C30, HPE, né? Se eu quiser ir com uma vela de Dacron, eu posso ir. Acontece que eu vou perder performance com os meus competidores ou é obrigatório ir com a vela de carbono? Não, você não é obrigatório ir com a vela de carbono, mas é aquilo que você falou. Você pode ir com uma vela de Dacron correr, por exemplo, de C30, só que você não vai chegar nem perto daquela galera que está correndo com vela de membrana, sabe? É uma... Cara, tanto que o valor de uma peça e outra não dá para comparar, assim. Uma coisa é... A outra é uma coisa tipo amadora e a outra é profissional. É uma tecnologia aqui de ponta, né? Exato. Tanto que essas velas de carbono, essas velas de membrana que hoje em dia esses barcos de ponta usam, são velas que não são nem costuradas, elas são coladas para que tenha mais forma ainda. Essas velas de Dacron são tudo costuradas. Então costura a mão, daí já é o material humano, já pode errar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sabe? E daí a performance disso, quanto mais linha, mais peso. Então tudo isso vai agregando coisas para a performance do barco. Entendi. Enquanto a outra é um material liso. Entendi. Então vai no que tem de mais tecnológico, né? Quando a gente está pensando em performance. Sim. Quando vai em performance é o que tem... A galera busca o mais tecnológico para poder ter mais desempenho, né? Você acha que essa turma que corre o GP, né? Hoje, sei o GP... Eu vejo que ali é praticamente a Fórmula 1, vamos chamar assim, né? E a mídia tem falado muito sobre isso, que a Martini também está fazendo um belo trabalho lá, né? Para o Brasil. Eles são uma espécie de laboratório para essas novas tecnologias, para serem aderidas depois para esses outros barcos, você acha? É que aqueles barcos ali são um pouco mais particular, né? Porque são catamarãs, os barcos que voam já, tanto que a vela grande é uma vela rígida.
a tecnologia é um pouco diferente. A vela de proa não, é uma vela normal de tecido mesmo, mas a vela grande desses barcos, pode ver, é quase como se fosse um formato de uma asa de avião, que é para poder decolar mesmo e ter mais aerodinâmica possível para poder voar o mais rápido, porque quanto mais voa, mais velocidade. E essa influência do foil, você acha que eles vão começar a chegar nesses barcos oceano, mais competitivos, por exemplo, como no C30? Você acha que vai ter uma influência em termos de futuro para a vela nisso? Não, eu acho que com certeza. Hoje a galera tá indo por esse caminho, né? A vela tem essa tendência de estar indo para esses barcos que voam, onde tem misto, tem que ter mulher, tem que voar. Então é uma... Claro que acho que é o futuro isso daí. Tem que começar a voar aí, porque a galera... essa é a tendência. Mas eu acho que para esses barcos de oceano, assim, C30, a nível de Brasil, essas coisas, eu acho que não vai ter assim tão cedo, sabe? Os barcos têm uma característica diferente já de desenho, tudo para esses barcos que voam mais. Claro, já tem barco, né, da Volvo, esses barcos que já tem uns foils que são pequenos para andar de polpa, assim, mas não como realmente é o seu GP, que já voa de contravento, voa de polpa, tá voando o tempo todo, né? Na tua experiência aí, toda essa sua jornada até agora, né, no mar, nos barcos, que momento que você teve marcante que de vez em quando você vem na memória e você fala, poxa, esse dia foi bacana? Pode ser uma regata, alguma coisa que te marcou e que você tem orgulho. Pô, aqui já teve bastante momento bacana assim, né? Difícil até de falar só um momento, né? Porque já faz bastante tempo que eu velejo, mas... Pô, um momento bacana foi a Semana de Vela, que a gente ganhou em 2009. Acho que é um momento bacana, que foi justamente com esse barco do Marcelo Massa, com toda a minha família. Talvez a gente não era o melhor barco ou o barco favorito a ganhar o evento, mas nós velejamos bem, nós trabalhamos bem, preparamos bem o barco, então todo o processo foi legal para levar até essa vitória. Depois, teve bastante momento legal já com o Eduardo, SSL também com o time Brasil foi um marco bacana, assim, poder ser chamado para fazer parte desse projeto, do primeiro projeto de uma seleção brasileira de vela. Então, teve bastante momento bacana já. Que legal, né? A vela proporciona bons momentos, né? Seja a gente no pódio ou não, mas a gente sempre está lá com o time, que é uma família, né? O ambiente, a natureza, o barco, para quem gosta, são sempre bons momentos. Não, né? a vela é muito bom mesmo, tem muitos bons momentos. E é assim, né? Competição não é toda vez que ganha, né? Claro que a gente está sempre lá para ganhar, a gente quer ganhar isso daí, sem dúvida nenhuma, mas igual proporciona momento bom mesmo quando não ganha, você está sempre aprendendo, porque os dias são diferentes, projetos são diferentes um do outro, cada um tem uma particularidade assim, mas, cara, é muito bacana, vale a pena. Imagina o Juninho, daqui, sei lá, uns 40 anos, né? E que você fala, poxa, vou decidir morar vou morar a bordo em algum lugar do mundo. Que barco seria e que lugar do mundo seria? Se eu tivesse que escolher? Se eu tivesse que escolher, eu moraria aqui na Ilhabela. Eu gosto muito desse lugar aqui. Morar embarcado. Esse lugar aqui é maravilhoso, cara. Eu já fui para muito lugar bacana aqui na Ilhabela. Eu gosto muito desse lugar aqui, de verdade mesmo. Você já velejou em muitos países. Já velejei em um monte de países, já fui para um monte de lugar. Cara, esse lugar aqui é especial, cara. Esse lugar aqui eu gosto de voltar para cá, sabia? De voltar, ver os meus amigos, sentir a energia desse lugar, assim, é um troço que dá uma recarregada de novo, sabe? Para poder ir de novo. Eu adoro esse lugar aqui. E que barco? Acho que seria difícil eu largar isso daqui. E que barco que você escolheria para viver a bordo? Barco? Mano. Acho que um catamarã daqueles lagoon lá é bacana, hein, cara? Um catamarã?
puta, esses barcos são muito maneiros, né? É? Ah, eu acho que é legal, cara. Olha aí. Porque também tem um espaço interno, a área externa também, aquela rede na proa lá, tudo isso daí. Eu acho que, imagina, poder navegar, passear ali, pô, Que legal. curtir, pegar onda, fazer um monte de coisa que eu gosto. Juninho, eu tenho aqui um diário de bordo e eu vou te convidar para escrever que você esteve aqui hoje no nosso diário de bordo. Com o maior prazer ter aqui a sua contribuição e registro que você passou por aqui. Deixa uma mensagem pra gente. Vou deixar aqui. Aqui, ó. Aqui? É. Momento especial aqui do Juninho, registrando a sua participação no nosso Diário de Bordo Sailingcast, que a gente estreou ontem, com a gravação do Pedro Rodrigues, grande colaborador também com a Vela Brasileira. Daqui a pouco a gente vai estar com esse nosso diário de bordo completo aí e vamos ter as recordações de quem passou por aqui com a gente. Muito legal esse papo hoje com o Juninho, que daqui a pouco vai treinar. Então ele tirou aí uma horinha para fazer esse papo e vai daqui a pouco para a água, aqui direto da capital da vela. Foi um grande prazer ter o Juninho aqui com a gente hoje. Tá feito. Que legal, hein? Posso ler para a turma? Claro. Coloca a data também, Juninho, por favor. Hoje é dia 21 de maio. Do 5. Que bacana. Olha aí, galera. Valeu. Olá, equipe. Olá, Lei, equipe Sailingcast. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar do programa. E carinho. Programa e carinho, né? Isso. Carinho. Bons ventos e grande abraço, Juninho e Jesus. Pô, que honra, cara. Que isso. Fazer eu que parte agradeço aqui a oportunidade mesmo, de verdade, da nossa... de poder estar aqui com vocês. Cara. Juninho, pra gente finalizar, você acha... Bom, você deu aqui vários indícios pra gente sobre o que a vela transforma a vida das pessoas, mas se você pudesse resumir em uma frase, o que você acha que a vela transforma a vida das pessoas? Se é que você acha que transforma. Em uma palavra? Não, em uma frase. Em uma frase, não precisa ser uma palavra. Tipo, o que você acha sobre isso? Cara, a vela... Você falou aqui que... De verdade, eu acho fantástico. Eu acho, assim, fantástico. Você... Pensando, assim, no garoto, pensando no Juninho e no garoto da Ilha Bela, né? Nas oportunidades, eu acho assim... Se tivesse que falar uma coisa, cara, é fantástico. Aproveita a oportunidade de ter a escola de vela, de ter tudo isso, cara. Aqui na ilha, cara, tem muita energia, assim, ligada a esse negócio, né? De morar na capital da vela, tá de frente pro mar. E a Ilha Bela te proporciona isso, né? Bastante condição de você navegar e ficar bom. A Ilha Bela, tipo, não é à toa que o Robert vem pra cá, não é à toa que Bruno Prada vem pra cá, não é à toa. O cara vai pra qualquer lugar que ele quiser, esse cara, entendeu? Ele pode morar em qualquer lugar do mundo. Mas os caras vêm pra cá. A Ilha Bela te proporciona isso. Não é à toa que tem grandes velejadores aqui. A Ilha Bela é boa pra isso. Ela te proporciona isso. Né? Tem grandes nomes aqui porque ela, tipo, o lugar te proporciona esse tipo de coisa. Então, cara, o que eu tenho pra falar é: vai fundo, porque é fantástico, cara. É muito legal. Pô, assim, que depois legal. Que você chega lá mesmo e fala, cara, é bacana percorrer esse caminho, sabe? Juninho, muito massa. As portas do Sailingcast vão estar sempre abertas para você, para sua família. Né? Vamos ver se a gente traz aqui a família toda. Vai ser muito legal. Um grande prazer receber. Para mim foi uma honra bater esse papo com você. Eu também aproveito, tenho muito aprendizado quando eu converso com as pessoas. Esse espaço aqui é de vocês. E aí, eu quero fechar aqui do jeito
com uma frase que eu gosto muito, que outro dia até estava pensando sobre essa frase, que eu falo que tudo isso acontece porque o vento nos conecta, né? Exato. E aí eu falo assim, quando eu imaginei nessa frase, eu imaginei no vento sendo um elemento da natureza que a gente tem em comum, que a gente gosta, né? A gente gosta do vento. Exato. O dia que não está ventando, não tem velejo, né? Então eu pensei nessa conexão entre nós, assim, entre os velejadores, pensando no vento, através do elemento. Mas eu descobri que essa frase ela vai um pouco além, porque ela conecta a gente geograficamente também, né? Claro. Então o vento leva a gente para outros lugares e nos conecta pelo globo para qualquer lugar que a gente quiser, né? Exato. Então eu costumo fechar aqui essa parte fazendo uma espécie de jogral. Eu falo assim, tudo isso aqui acontece e você termina falando porque o vento nos conecta. Okay. Então, Juninho, tudo isso aqui acontece por quê? Porque o vento nos conecta. Aí, massa, irmão. Obrigado mais Obrigado. uma vez, Eu que te agradeço a oportunidade mesmo, Ale. Obrigado mesmo, cara. Obrigado, viu? Eu agradeço de verdade. Tamo aí, bicho. Que legal, cara. Muito Valeu. massa mesmo. Obrigado demais, demais, demais.